ações, achar que e acusam. Isso é uma realidade. Né? Agora, tem gente que se habilita em cima disso, que usa disso como um poder pessoal. Os malucos, né? E, o Hitler, quantas pessoas ele matou? Com certeza. E ele tinha sede de morte mesmo. Por quê? Porque ele já sádico, venerava né? algo assim. Ele era bom lembrar que o não Hitler foi sozinho. foi coroinha, foi ele né? e mais alguns milhões de cristãos da ele era Alemanha. sádico. A Alemanha sempre foi toda cristã e foram eles que fizeram a matança. Bom, vamos voltar a Alemanha foi luterana. Foi inclusive coroinha, né? cristã. Mas olha só, por exemplo, essa história eu já estou vendo que o Illuminati, a gente vai falar, sim, mas são os loucos que falam na internet. Agora, você é um especialista de um jogo, que é o RPG, certo? Isso. Esse jogo é meio confuso, assim... Ele é um jogo de teatro. O RPG, ele é um jogo que foi criado na década Mas você de 70. conhece um outro jogo que chama Illuminati? Eu trouxe. Quer dizer, está em algum lugar aqui. Bom, então, algumas pessoas são um pouco relutantes em relação a esse jogo o também. O Illuminati, ele não é um jogo de RPG, ele é um jogo de card games, que é... Sabe Super Trunfo? Tá, calma, peraí. Porque estamos com você aqui para explicar. Então, pelo menos disso, você pode explicar... assim, com embasamento total, já que você é um especialista. Agradeço. Porque tudo se mistura um pouco, o jogo com o Illuminati, com a religião, é uma bagunça, é uma sopa. É porque esse jogo, a pessoa, ela pega as cartas e ela atribui para si poderes, de acordo com aquilo que é um personagem. Isso é loucura. Em RPG eu vi, eu já Quando começou esse jogo, Marcelo? O jogo ele começou em 1974. Certo. Ele era um jogo que os americanos eles têm muito fascínio. O Illuminati não? Não, o RPG. O então ele é um Illuminati? jogo... Eu tenho que contar a história do RPG para o pessoal poder entender a história do Illuminati. Por quê? Uma coisa tem a ver com... Ele tem a ver, é um encadeamento lógico. Mas mais ou menos. O RPG ele surgiu como uma variação do Wargame, aqueles jogos tipo War. Certo. Quando saiu O Senhor dos Anéis, eles viraram e falaram assim, em vez de pôr exército, vamos usar os personagens do Senhor dos Anéis. Gerou o que era RPG. Certo. Disso ele partiu para um jogo de teatro, onde você ajuda as pessoas a desenvolver habilidades de grupo, de conversação, imaginação, tipo de habilidade visualização. De grupo? Aí Qualquer coisa é habilidade de grupo, então. A habilidade você vai ter que sentar e ser como se fosse um ator num teatro. A única diferença é que você não tem script. Então, o RPG você vai jogando como se fosse um teatro e as pessoas vão desenvolvendo isso. O Illuminati, ele é um jogo de cara. Então, mas é interessante você falar, é teatro. Tem personagens, viu? Existe, por exemplo, se ele pegar eu sou mago, então ele vai atuar como mago. Se ele é um demônio, ele vai atuar como demônio naquela peça. Exatamente, ele vai atuar da mesma forma que você não vai pegar um Celton Mello e sair dando tiro nas pessoas. Tá, mas por exemplo, vamos falar do jogo Illuminati. Quando ele foi lançado? Ele foi lançado nos Estados Unidos em 95. Em 95. 95. E então o atentado... ele é baseado nesse nome, porque Illuminati ele já é famoso, o nome Illuminati certo. ele é famoso desde sempre. E o atentado? Então o atentado foi em 2001. Certo. Só que, eu estava até conversando com o pessoal nos bastidores, as Torres Gêmeas elas são um alvo militar óbvio. Se você fosse um país, seja ele a China, o Irã, o Paquistão, e você fosse bombardear os Estados Unidos, os dois alvos óbvios são Pentágono e o World Trade Center. Porque o Pentágono é a ninguém sede... pensou nisso antes? Eles pensaram, os russos tinham planos de mandar mísseis lá, quando eles estavam na Guerra Fria. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, a Simone Garuti foi falar com você, não foi? Foi sim. Explicou um pouco melhor essa sopa. Vamos ver, Simone Garuti, com você. Investigação especial. Eu estou aqui com um jogo que tem a ver com a nossa pauta de hoje, que fala sobre o Illuminati. Algumas dessas cartas retratam os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono. Especula-se que ele tenha sido criado antes de 11 de setembro. Então fica uma questão, será que mais pessoas, além de Osama Bin Laden, membros da Al-Qaeda, sabiam dos ataques terroristas? Para explicar melhor para a gente, eu estou aqui com Marcelo Deodébio, que é um pesquisador do jogo e também é um membro do Illuminati. Marcelo, primeiro, qual é o propósito desse jogo? Bom, esse é um jogo de estratégia, ele é muito semelhante ao xadrez. Então, aqui no Brasil a gente não tem essa tradição, mas nos Estados Unidos eles têm uma tradição de jogos de carta. Então, só que não como o baralho que a gente está acostumado, mas como um jogo de estratégia. E esse jogo ele foi baseado nos Illuminati, porque já era um grupo muito conhecido e que chamou a atenção dos fabricantes. Então eles fizeram um jogo baseado nessas teorias de conspiração. Então vamos primeiro entender essa carta aqui, olha, que mostra claramente, né, um ataque, vamos dizer assim, o Pentágono em chamas. O que isso quer dizer? Essa carta ela representa um ataque ao governo dos Estados Unidos.
Esse jogo ele foi feito em 1991, ou seja, 10 anos antes dos atentados. Mas ele mostra também diversos tipos de coisas, como o domínio das igrejas, a mídia tomando conta. Então você vai ter vários grupos e facções que governam a população como se ela fosse um gado e as pessoas elas vão jogar como essas entidades fictícias que controlam esses núcleos. Tanto o World Trade Center quanto o Pentágono, eles já haviam sido retratados na ficção desde a década de 70. Então já existem muitos outros livros que falam de ataques ao Pentágono e ataques ao World Trade Center. Porque se você analisar pelo ponto de vista político e militar, ele é o maior alvo americano. Então ele é um alvo óbvio. Não porque é uma novidade, falar assim, derrubaram os prédios. Mas se qualquer nação do mundo, qualquer escritor, ou qualquer militar fosse atacar os Estados Unidos, o World Trade Center ele era o alvo óbvio. Agora vamos entender uma coisa. De acordo com o que eu li, né, a grande filosofia, isso foi o que eu li, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, que a grande filosofia dos Illuminati é dominação mundial, um governo único e diminuir a população da Terra. Por isso que as pessoas dizem nos sites, olha, isso aqui já estava planejado, eles querem meio que dominar o mundo. Isso procede ou é mais uma teoria da conspiração? Na verdade é uma teoria maluca. Porque o que acontecia no passado é que você tinha a igreja extremamente poderosa e dominando as pessoas. Então todo mundo tinha aquele medo de ou você faz o que a gente manda ou você vai para o inferno. E quando os filósofos começaram a surgir, se questionar isso, e falar, não, peraí, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Você pode trabalhar isso. Você tem as religiões orientais que pregam o ser humano como um ser divino. Certo. Quando isso começou a aparecer, e quando os filósofos, quando a razão, quando a ciência começou a tomar conta, o pessoal que tinha aquele poder e dominava a população começou a olhar e falar assim, poxa, peraí, o pessoal está começando a pensar. E aí eles transformaram em satanistas, adoradores do diabo, começaram a inventar 1000 histórias. Então, para finalizar, a gente chega à conclusão de que esse jogo nada mais é do que um jogo de estratégia. É um jogo de estratégia como qualquer outro. É como se fosse um war. Só que ao invés de você ter um tabuleiro, você tem um tabuleiro móvel. As cartas, elas formam o tabuleiro. Certo. Em relação ao Illuminati, é uma sociedade discreta e não secreta. Por exemplo, se nós quiséssemos gravar lá, poderíamos, Marcelo? As reuniões que são públicas poderiam. Certo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E essa coisa de dominação mundial não faz parte do Illuminati? O próprio conceito de dominação, ele é praticamente o oposto do que a gente prega. A gente prega que as pessoas se iluminem. E quando você se ilumina, você não tem necessidade de ser dominado ou dominar ninguém. Portanto, o próprio conceito de dominação do mundo vai contra o que os Illuminatis pregam. Marcelo, algumas perguntas. Nossa, o negócio aqui é confuso. Tem até um zumbi infectado. Eles são os monstros que os heróis vão derrotar. Sarraceno, aqui tenho eu aqui, o Sarraceno. Agora, o zumbi infectado... Eles são peças como peça de xadrez, tá vendo? Zumbi infectado é uma loucura. Foi engano meu, para Simone Garuti, você se identificou como Illuminati? É um título que eu possuo, né? Por que você possui esse título? Quem? Porque dado por uma instituição a qual eu pertenço. Qual é? Não estou autorizado a falar. Por quê? Não, pelo amor de Deus. Porque eles são discretos. A gente faz as coisas no silêncio para os nossos atos ficarem para a eternidade. Mas eles não eram chamados, se eles se chamam, ele próprio colocou que os Illuminati sempre Você tem dois tipos. Você tem um título, isso não tem problema nenhum. Falar, eu tenho um grau. Tem que ser secreto? Não é título, é um grau. É um nome. É como assim como você se chama Bispo G, eu posso colocar Illuminatus Marcelo. Tá, mas aí eu pergunto por quê? Porque, como